João, capítulo 2. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Essa palavra é uma palavra que Deus falou muito comigo nela há um tempo atrás. Até da outra vez o pastor André tinha me convidado para vir aqui ministrar e eu não pude vir porque fiquei doente, perdi a voz. Deus tinha colocado no meu coração essa palavra e dessa vez ele disse: é esta a palavra. Interessante meditar nessa palavra. Eu não sei pregar como os pastores pregam, como o pastor Moisés prega aqui, que ele vem, faz toda aquela explicação, o pastor André faz toda aquela explicação e aplica. Então eu vou logo falando e vou logo aplicando, porque eu sou uma pessoa bem prática e objetiva. Mas é interessante a gente meditar nessa palavra, porque a palavra do Senhor começa assim: 3 dias depois. 3 dias depois de quê? Eu estava ali sentada meditando nessa palavra. 3 dias depois de quê? 3 dias depois que Jesus chama Filipe e Natanael. Se a gente for contextualizar a palavra, a gente vai ver que o casamento aconteceu 3 dias depois que Jesus chamou Filipe e Natanael. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor falou tremendamente comigo numa questão. Nós somos chamados. Chamados para quê? Nós somos chamados para estruturar as nossas famílias. O Evangelho de João relata como o primeiro milagre de Jesus a transformação da água e vinho num casamento. Por que Jesus transformou a água em vinho? A palavra do Senhor diz que ele deu início, aos seus sinais. João relata que ele deu início aos seus sinais. Por que num casamento? Porque depois dele ter chamado Filipe e Natanael, logo em seguida, ele se faz presente num casamento e realiza ali um milagre. Porque o maior chamado que qualquer um de nós pode ter é, sem dúvida nenhuma, o chamado da família. Nós somos chamados para sermos pais, para sermos mães, para sermos, antes de tudo, esposo e esposa, para sermos filhos. Então, nós somos chamados, seja qual for o nosso papel, para fazer parte de uma família. Em primeiro lugar, a família do Senhor, porque Deus nos chama como filhos. E nós fazemos, em primeiro lugar, parte de uma família celestial. E depois Deus nos coloca dentro de uma família aqui na terra, para que dentro dessa família aqui na terra, cada um de nós possamos exercer o papel que Ele nos dá, a atribuição que Ele nos dá. Embora nós possamos ter inúmeros ministérios dentro da igreja e na nossa vida secular, nenhum ministério é tão importante quanto o ministério da família. Nenhum ministério é tão importante quanto o ministério de ser marido, quanto o ministério de ser esposa, quanto o ministério de ser pai, de ser mãe e de ser filho. Então, nós somos chamados
para fazer parte de uma família. Certa feita eu escutei uma frase que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar, né? E eu, quando estava ali sentada, já chorando, é porque eu vivi, na minha família, eu quase vi a minha família sucumbir. Eu sou filha de um pai que, glória a Deus, é ex-alcoólatra. E minha mãe padeceu muito, né? Eu tive que botar o meu pai sentado numa cadeira aos 13 anos de idade e conversar com ele. Olha a responsabilidade de você botar um pai sentado numa cadeira aos 13 anos de idade e conversar com ele, porque meu pai era alcoólatra, meu pai caía no meio da rua e minha mãe tinha que ir lá buscar meu pai caído no meio da rua. Minha mãe várias vezes disse, eu vou me separar. E quando eu me formei no curso de Direito, manhã chegou para mim e disse, faça meu divórcio. Eu digo, eu não. Procure outro. Eu não. Né? E tive que lutar. Interessante, um filho ter que lutar pelo casamento dos pais. Mas eu tive que lutar pelo casamento dos meus pais. Até que um dia, e eu já era crente nesse tempo, pai, um bebê um dia caiu no meio da rua e a gente chamou o pai e fez uma reunião com ele. E ele disse, a partir de hoje, eu não vou mais beber. E de lá para cá, para a honra e glória do Senhor, faz 13 anos que meu pai não bebe. Faz 13 anos que meu pai deixou de fumar. Ele só não aceitou Jesus ainda, mas eu creio que ele vai aceitar Jesus. Então, nós somos chamados para fazer parte de uma família. E cada um de nós, por mais adversa que seja a nossa família, nós temos um papel dentro dessa família, que muitas vezes não é o papel que a gente quer ter, porque eu digo aos irmãos, eu não queria ter tido esse papel na minha família, porque esse papel de ser coluna, esse papel de lutar pela família, é muito difícil para a gente que é filho. Muitas vezes a gente não tem estrutura para isso, mas seja qual for o seu papel dentro da sua família, você tem que exercer, porque esse é, sem dúvida nenhuma, o maior ministério que qualquer um de nós pode ter. O ministério da família. Né? E eu cresci num lar, chegava o final do mês, pastor André, meu pai e minha mãe eram servidores do Estado e não tinha dinheiro para fazer feira. Contava-se o dinheiro lá em casa para fazer feira. E eu pensava assim, toda a vida eu fui muito dedicada aos estudos, e eu pensava assim, no dia que Deus me conceder a minha vitória profissional, eu vou resolver o problema da minha família. E, para a honra e glória do Senhor, porque eu só tive a mão de Deus estendida sobre a minha vida, Deus me concedeu vitória profissional muito cedo. Né? Eu me formei com 21 anos de idade, com 21 anos de idade eu comecei a ensinar, com 23 anos eu já era mestra, com 26 anos eu já era doutora. As portas das universidades se abriram para mim. Deus estendeu a mão assim sobre a minha vida profissional de uma maneira maravilhosa, né? Abriu, mandou cliente sem eu nem ter capacidade, porque Deus ele vai capacitando. E eu disse, pronto, agora eu tenho dinheiro, eu vou resolver o problema da minha família, porque eu achava, Fred, que o problema da minha família era falta de dinheiro. Eu achava que meu pai era alcoólatra porque a gente não tinha dinheiro para fazer feira. Eu achava que o sofrimento lá de casa era porque a gente não tinha dinheiro. E aí Deus providenciou o dinheiro, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de cuidar dos meus pais. Então Deus providenciou o dinheiro. Eu digo, pronto, agora está resolvido. Resolvido o quê? Aí foi que piorou, que pai bebia mais e mais e mais, e o problema não estava resolvido. Até o dia que eu conheci uma irmã, duas irmãs aqui dessa igreja, comecei a frequentar a casa delas e elas me trouxeram para cá, e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e comecei a chorar nos pés de Jesus, porque aquilo doía demais em mim. Para um filho, você vê seu pai caído na sarjeta. Meus irmãos, aquilo doía tanto no meu coração, que era assim uma punhalada. E eu dizia, Deus, o Senhor me deu tudo, e meu pai está desse jeito.
Será que o Senhor não está vendo? E eu aceitei Jesus. E Deus, Ele começou a operar na minha vida. Começou a me mostrar que, na verdade, na vida da gente, nada tem sentido se não for a presença do Senhor. E se a gente parar para pensar aqui nessa palavra, a gente vai ver que nessa palavra está escrito aqui no versículo 2, Jesus também foi convidado. E o Espírito Santo de Deus falava comigo assim: qual é o papel de Jesus na sua família? Porque Jesus, nesse casamento, ele estava apenas como convidado. Ele não estava como parte integrante do casamento. Ele não tinha feito parte dos planejamentos do casamento. Então, eu lhe pergunto, será que Jesus, nas nossas famílias, estava como estava na minha família antes de eu conhecê-la, apenas como convidado? Ou ele está como parte integrante? Porque Jesus tem que estar como parte integrante. A palavra do Senhor diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Então, como é que Jesus ele está na sua família? Qual é o papel dele na sua família? Ele é só convidado ou ele está como parte integrante? Ele participa do planejamento, dos propósitos, dos sonhos que a gente naturalmente constrói para as nossas famílias, ou ele está só como parte integrante? Será que a gente chama Jesus só na hora que o vinho acaba? Porque enquanto o vinho não acaba, muitas vezes a gente esquece de chamar Jesus. Mas na hora que o vinho acaba, a gente chama Jesus. Porque eu já passei por isso. Antes do vinho acabar, eu não pensei em chamar Jesus. Mas quando o vinho acabou, né, glória a Deus, eu encontrei pessoas que me apresentaram efetivamente qual é o papel, qual é a função, né? Qual é o papel que Jesus ele deve desempenhar nas nossas vidas. Então, essa é a segunda pergunta que eu quero deixar para a reflexão da igreja nessa noite. Como está Jesus? Qual é o papel de Jesus na sua família? Qual é o papel de Jesus na minha família? Qual é o papel de Jesus nas nossas famílias? E aí aqui Jesus é chamado para resolver um problema. Só que quando eu estava meditando nessa palavra, eu achei uma questão interessante. Demais até. Jesus ele podia ter ido lá e ter enchido as talhas. E ele mesmo podia ter enchido as talhas e ter feito um milagre sozinho, porque ele tem poder para isso. Mas ele, depois que Maria falou com ele, né, e disse aos serventes, façam tudo que eles vos disser, os serventes efetivamente enchem as talhas. Jesus manda os serventes encherem as talhas. Meus amados, se é uma coisa que está difícil hoje em dia, é a gente manter a família estruturada e manter a família unida, né? E o que é que acontece? Muitas vezes a gente não encontra pessoas disponíveis para ministrar às famílias. E aqui, para operar esse milagre nesse casamento, Jesus precisou de pessoas. Jesus precisou dos serventes. Os serventes eram aquelas pessoas, estilo os garçons, que estavam ali, né, para servir naquele casamento. E Jesus, ele precisou de pessoas para encherem as talhas e a fim de que o milagre pudesse ser operado. Então eu me fiz uma pergunta, pastor, esses dias. Será que nós estamos disponíveis para servir as famílias? Porque às vezes a gente não se disponibiliza, muitas vezes, para orar com o irmão, para ser parte do sofrimento de um irmão, né? Para que a gente possa efetivamente clamar a Deus até com o irmão, para que o milagre aconteça na vida do irmão, para que o milagre aconteça na vida da família. Por isso que é tão importante o ministério de família das igrejas. Porque as famílias precisam desse aconselhamento, as famílias precisam desse acompanhamento. E eu estava me perguntando, será que a gente se disponibiliza
a servir as famílias, a fim de que a água seja transformada em vinho e o milagre possa efetivamente acontecer na vida das famílias, porque às vezes a gente está tão assoberbado com os nossos problemas que a gente efetivamente não quer nem tomar conhecimento do problema do irmão, do problema que o irmão está experimentando. A gente simplesmente passa ao largo desse problema e a gente não quer servir o irmão. E Jesus, para operar esse grande milagre, ele efetivamente precisou de pessoas para encher aquelas talhas. As talhas que a historiografia bíblica diz, e a palavra do Senhor também diz, que elas eram utilizadas para purificação, elas estavam vazias. O que indica, né, alguns historiadores bíblicos indicam que significa dizer que aquelas pessoas que estavam participando daquelas festas de casamento não haviam se purificado, né? Não haviam se purificado, não haviam cumprido o ritual de purificação. Isso automaticamente me levou a outra pergunta. Será que nós estamos dedicando as nossas famílias ao Senhor? Será que a gente efetivamente está dedicando as nossas famílias ao Senhor? Né? Será que nós estamos nos purificando, nós estamos nos consagrando, nós estamos dedicando as nossas famílias ao Senhor? Porque quem tem mais ou menos filho na altura do meu, aos 11 anos de idade, por exemplo, encontra uma dificuldade tremenda, que é a dificuldade de criar e educar essas crianças. Como é que a gente está criando? Como é que a gente está educando? Será que efetivamente a gente tem se consagrado, tem pedido orientação, tem pedido direção a Deus para que a gente possa conduzir nossas famílias da forma e da maneira apropriada? Porque as talhas estavam secas. E o milagre só efetivamente aconteceu depois que as talhas foram o quê? Cheias. Isso significa dizer, pastor André, que para qualquer situação de problema, de dificuldade nas nossas famílias, se nós esperamos uma resolução, em primeiro lugar, nós temos que nos encher da presença do Senhor. Nós temos que confiar na boa mão do Senhor, para que a boa mão do Senhor, ela opere sobre a nossa vida. Eu tenho um filho de 11 anos que é autista. Eu tenho um filho de 11 anos de idade que é autista, foi diagnosticado com autismo. Antônio, até os 4 anos de idade, não falava, não dizia uma só palavra. E quando eu fui para o médico, que ele diagnosticou Antônio com autismo, ele olhou para a minha cara e pintou aquele quadro assim de desespero, né? E eu fiquei louca, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem o que era autismo, não sabia o que fazer, não sabia de absolutamente nada. Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus levantou 2 bênçãos de Deus, 2 irmãs também aqui dessa igreja. Sou muito abençoada pelas pessoas aqui dessa igreja. Levantou também 2 irmãs abençoadas que se propuseram a servir. Essas irmãs se colocaram em oração comigo. E a gente entrou num propósito de jejum, a gente entrou num propósito de oração, a gente entrou num propósito de luta. E Deus se manifestou tremendamente dizendo que Deus ia confundir a medicina. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou de posse de vitória. Meu filho, para quem conhece, é uma bênção. Foi curado, né? Meu filho é uma bênção, foi curado. Antônio hoje é uma criança normal, os irmãos conhecem, faz ainda terapia ABA, mais para a parte pedagógica de português e matemática. E Antônio foi curado. Mas Antônio foi curado, irmão, porque o nosso Deus é poderoso, mas ao mesmo tempo Deus levantou pessoas para orar comigo, pastor. Porque se ele não tivesse levantado pessoas para orar comigo, eu não sei nem se eu estava aqui hoje. Porque eu não tinha estrutura, eu não tinha condições de suportar aquela situação sozinha. O que é que eu estou querendo chamar a atenção da igreja? Para a importância das pessoas. Para a importância das pessoas intercederem pelos problemas das famílias alheias. Afinal de contas, nós somos chamados para servir e servir as famílias. Deus levantou 2 irmãs aqui dessa igreja
Veio uma psicóloga de São Paulo diagnosticar Antônio com autismo e fez o levantamento e fez as terapias. E Deus dizia assim, pastor, eu vou confundir a medicina. Quando foi depois de 6 meses que a mulher veio, a psicóloga dita de São Paulo, ela chegou para mim triste. Eu digo, e o que é que você tem triste? Está triste por quê? Ela disse, porque eu já acompanhei muitas crianças com autismo, mas nenhum evoluiu como Antônio evoluiu. Aí eu disse a ela, fique tranquila, bênção de Jesus, porque Antônio é um milagre, você está sendo só o canal. Aí fui relatar a ela, e sabe foi que a psicóloga saiu para me dizer? Eu deixava ela fazendo as terapias com Antônio e ia-me embora para o ciclo de oração. A mulher olhava para mim e dizia assim, ore por mim, viu? Eu digo, deixa comigo, né? Que eu estou orando por você todo dia. Deus usa... Mas Deus usa a partir das nossas orações pelas famílias. Então, a gente, irmãos, nós não podemos ser egoístas. Se a gente vê um irmão com um problema na sua família, nós temos que nos colocar na situação do irmão e interceder por aquela situação, por aquela família que está com problema. Afinal de contas, é a partir da nossa intercessão pelo irmão que Deus opera um milagre. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos, né? Então Deus opera nas famílias, mas para isso Ele precisa de quê? De pessoas. E Ele precisa que a gente efetivamente faça o quê? Se consagre. Consagremos, nós devemos consagrar as nossas famílias ao Senhor. Nós devemos estar de joelhos pelos nossos filhos. Nós devemos estar de joelhos, no meu caso, que estou de joelho pelo meu filho e pelos meus pais, que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Nós devemos estar de joelhos, orando, intercedendo pelas nossas famílias, porque, afinal de contas, foi para isso que nós fomos chamados. Eu estava meditando nessa palavra... E meditando e me fazendo, porque eu sou muito inquisitiva, me fazendo a seguinte pergunta: por que é que João começa o evangelho relatando um milagre num casamento? Né? Em primeiro lugar, porque família é o maior ministério que qualquer pessoa pode ter. Maior de todos. E em segundo, porque o que Cristo quer conosco é um casamento. Cristo quer conosco um casamento. Por isso que ele começa, nós somos a noiva de Cristo, está escrito na palavra. Então, o que Cristo quer conosco é um casamento. Por isso que casamento é tão importante. O que foi que Paulo disse? Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Veja que Paulo compara o amor do homem pela esposa com o amor que Cristo teve pela igreja. Justamente porque nós somos chamados para ter esse casamento com Cristo e ter esse casamento terreno, né? Essa união terrena com as nossas famílias. Então, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para a família. Nós somos chamados para interceder para as pessoas. Nós temos, qualquer um de nós tem um ministério para orar pelas famílias, para orar pelas nossas famílias, para orar pelas famílias alheias. Um dia desse, uma pessoa me procurou para informações a respeito de um divórcio. Aí ela perguntou. Quando ela terminou, ela disse: o que é que você acha que eu devo fazer? Eu digo: orar. Ore. Aí ela disse: por quê? Eu disse: minha filha, pelo seguinte, porque a gente casa, certo? E a gente se casou, tem que permanecer casado. Qual é o voto que a gente faz? Até que a morte nos separe. Então, se você casou, você tem que permanecer casado. Volte para casa, certo? E vá orar a Deus, para que Deus ele restaure a sua família. No caso de traição, para que Deus restaure a sua família. Converse com seu marido. Ela disse: você acha que eu devia orar? Eu digo: antes de qualquer decisão, vá para casa, volte e ore. Eu jamais, pastor, ia dizer a ela: não, chegue e venha, vamos fazer seu divórcio. Não, vá para casa, ore. Depois que você orar, né, aí você toma a determinação, você toma a direção de Deus. Não dou esse conselho. Às vezes as pessoas chegam para mim, porque sabem que eu sou advogada: o que é que você acha de que você deve permanecer casada? Porque você não escolheu casar. Então, pronto, se você escolheu casar, agora você fica até o fim. Ninguém nunca vai ouvir da minha boca, ainda que eu seja advogada,
de dizer assim, chegue, venha, se separe, se divorcie, deixe seu marido. Não, casou, tem que permanecer casada. Minha mãe, meu pai faz 13 anos que deixou o álcool, mãe tem 40, vai completar agora 48 anos de casado. Mãinha lutou 35 anos por um casamento. 35 anos por um casamento. E hoje está de posse de vitória, para a honra e glória do Senhor. Deus fez um milagre. Então, amados, o que é que eu quero dizer a você nessa noite? Que Deus, Ele opera os milagres nas nossas famílias. Eu sou testemunha de milagre. Primeiro, o milagre que Deus operou na vida dos meus pais. Segundo, o milagre que Deus operou na vida de Antônio. Né? Deus operou um grande milagre na vida de Antônio, meu filho. E eu sou testemunha do milagre. E esse milagre que Deus operou na minha vida foi fruto da oração de muitas pessoas que oraram comigo. Pessoas, inclusive, dessa igreja. Muitas pessoas que oraram comigo. Então, se nós queremos experimentar um milagre na nossa vida, se nós queremos experimentar um milagre nas nossas famílias, o que é que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que Jesus não pode ser somente convidado. Ele tem que ser parte. Porque a palavra do Senhor, Ele diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Então, Ele não pode ser somente convidado. Por que Ele não pode ser convidado? Porque convidado, Fred, é uma pessoa que entra e sai. E Jesus não é para entrar e sair da nossa vida. Ele é para entrar e ficar. Ele é para entrar e ter assento constante, definitivo nas nossas famílias, nas nossas casas. Ele não pode ser somente convidado para entrar e sair. Ele tem que entrar e permanecer. Esse é o primeiro segredo para que a gente possa experimentar um milagre nas nossas famílias. Segundo, é necessário que hajam pessoas disponíveis para ministrar as famílias. É necessário que hajam pessoas disponíveis para orar pelas famílias. É necessário que haja pessoas disponíveis a sofrer, a se compadecer pela dor do irmão, né? Porque muitas vezes a gente não se compadece pela dor do irmão. A gente não se coloca de joelho pela dor do irmão. Porque nós somos, o ser humano, ele é egoísta, né? E muitas vezes ele só quer viver os seus próprios problemas. Então, por que ele vai viver os problemas alheios? Mas nós somos chamados a ser serventes. Eu me pus a perguntar, se não houvesse servente nessa festa de casamento, será que o milagre tinha acontecido? Será que o milagre tinha acontecido? Porque Jesus precisou dos serventes para que o milagre pudesse acontecer. Terceiro, interessante que a palavra do Senhor diz assim, é necessário encher. Ele diz, enchei de água as talhas. E a palavra, João diz mais, e eles a encheram totalmente. Eles a encheram totalmente. Completamente. Deus, através de Jesus Cristo, só opera o milagre quando as talhas, quando nós estamos completamente cheios. Quando a gente deixa de lado o nosso eu, a nossa vontade, a nossa forma, muitas vezes, de querer que Jesus resolva o problema e deixa Ele entrar em cena totalmente e completamente. Quando a gente deixa Jesus entrar em cena totalmente e completamente, o milagre acontece. Né? Então, é necessário se encher totalmente. É necessário se encher completamente. Terceiro lugar, quando o milagre acontece, porque é interessante da palavra, depois que Jesus operou o milagre, Ele diz aos serventes, toma o vinho e leva ao mestre-sala. Ele podia simplesmente ter mandado servir, né? Mas Ele não, disse, leva ao mestre-sala para ele provar. E o mestre-sala provou e ficou, como é que eu digo, abobalhado com o tamanho da qualidade, com a qualidade do vinho que estava sendo servido. Sabe por quê, irmão? Os milagres que acontecem na nossa família, eles não são para ficar abafados. Pastor, eu vivo num meio que é muito difícil, que é o meio jurídico. É um monte de gente descrente, né? Mas por onde eu chego, que alguém me dá uma oportunidadezinha,
eu já começo logo a contar o milagre de Jesus na vida de Antônio. Sabe? E não sei o que, não, olha, Jesus operou assim e tal. E já começo logo a relatar. Sabe por quê, pastor? Porque o milagre que Deus opera nas nossas famílias não é para ficar escondido. Porque na concepção do mundo, família é algo que está falido. Família é algo que está ultrapassado. E nós temos a obrigação, como igreja do Senhor, de demonstrar, de dizer, de mostrar que essas pessoas estão absolutamente equivocadas e que o maior projeto, o maior plano, o maior propósito de Deus é efetivamente estruturar as famílias. Então, quando Deus opera um milagre, como operou na minha vida, como operou na minha casa, como operou na vida de Antônio, a gente simplesmente não pode ficar calado, não. A gente tem que sair gritando mesmo, né? Contando e relatando, para que as pessoas saibam que Deus, ele não abre mão do maior projeto que ele tem para o ser humano, que é o que? A família, né? Então, amados, eu aprendi, tinha tantas outras coisas para dizer aqui, eu tinha preparado um estudo tremendo, mas Deus queria, né, que eu falasse nisso, porque na verdade, o pastor André me chamou aqui para que eu falasse sobre como é criar um filho só. Porque eu era uma pessoa, glória a Deus, uma pessoa muito obstinada. E como eu lutei, assim, anos e anos e anos pelo casamento do meu pai, sempre achei e acho que família é efetivamente algo tão importante, eu obstinadamente passei na frente de Deus e fui mãe, sem casar. Passei na frente de Deus, me arrependo demais, diga a todo mundo, não aconselho a ninguém que faça isso, porque eu paguei um alto preço e pago até hoje, porque não é fácil a gente criar um filho como eu crio só. E eu tenho certeza que tem várias mulheres que criam um filho só porque se separaram do marido, ou porque são viúvas, ou muitas até têm um marido dentro de casa, mas o marido não compartilha da educação dos filhos. E é muito, muito, muito doloroso criar um filho só. Para a gente que é mulher, é muito difícil assumir essa responsabilidade sozinha. E pastor André tinha me chamado aqui para falar sobre isso. Como é criar um filho só. E aí eu vou dizer outra coisa. Eu desobedeci a Deus, me arrependi muito, Deus sabe. E quando eu estava grávida de Antônio, que tive um descolamento de placenta, durante a minha gravidez, fiquei em cima de uma cama. Teve um dia, o pai de Antônio me abandonou durante essa gravidez. E teve um dia que eu estava orando ao Senhor, e perguntando a Deus como ia ser para Deus, para criar Antônio só. E Deus me respondeu assim de uma forma tremenda. Ele me deu uma palavra lá em Isaías 54:5, pastor. Eu tomei posse dessa palavra na mesma hora. Porque Deus disse assim, o teu Redentor, aquela palavra de Isaías que diz, o teu Redentor é o teu marido. Eu digo, pois é agora, Jesus. Né? É agora, pronto, me arrependi do meu pecado, me arrependi do meu pecado e entendi que o que Jesus queria era que eu fizesse uma aliança com Ele. A partir do dia que Deus me falou naquela palavra, eu entendi que o que Deus queria para mim era que eu fizesse uma aliança com Ele. E eu disse assim, Senhor, se está escrito na Tua palavra que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar, então nós vamos ser 3 dobras. Eu, o Senhor e Antônio. E passei a criar Antônio sozinha, humanamente falando, né? Porque eu não tenho dúvida de que a mão do Senhor, Deus ele tem me abençoado tremendamente, né? E tem me ajudado tremendamente. Tanto que eu muitas vezes vou conversar com Deus. Um dia eu estava conversando com o Senhor e disse, Senhor, vem cá, olha, o Senhor está vendo isso que está acontecendo aqui com o Antônio, como é? Vem cá, Jesus, me dê aqui uma orientação. Porque eu realmente não sei como me conduzir nessa situação. E eu preciso efetivamente de uma orientação do Senhor. Então, é difícil criar filho só? Muito, né? Mas eu queria dizer a todos os pais e a todas as mães dessa igreja que, porventura, por alguma razão, por alguma vicissitude, cria o seu filho só,
E às vezes cria só até estando casado, porque às vezes a mulher tem um marido que não é crente, ou o marido tem uma mulher que não é crente, e a responsabilidade de conduzir o filho é justamente do pai ou da mãe que é crente, né? O segredo é fazer uma aliança com Cristo, né? Fazer uma aliança com Cristo. Esse é efetivamente o segredo. Eu estava meditando, para encerrar, lá em Provérbios 22, né? Provérbios 22, 6, que tem aquele versículo que é tão conhecido, que diz que ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu estava meditando nessa palavra um dia desse, e é interessante Provérbios 22, porque a primeira parte de Provérbios 22 tem 16 versículos. Esse versículo ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É o 6º. E eu estava fazendo um estudo e meditando, está até anotado aqui, que eu tenho uma mania de anotar as coisas. Eu ainda sou do tempo de escrever à mão. E se a gente for meditar lá em Provérbios 22, dos versículos 1 ao 5, o autor de Provérbios, ele fala de valores, né? Então, ele nos orienta aí para os valores que a gente deve ensinar aos nossos filhos. E de Provérbios 7 a 14, ele fala das condutas. Porque valor, para a gente que é da área do direito, valor é algo que a gente não consegue praticar. É algo que nos norteia, é algo que nos orienta, mas efetivamente é algo que a gente não consegue pegar do ponto de vista concreto. Lá em Provérbios 7 a 14, o autor de Provérbios, ele fala de condutas. Condutas que a gente deve ter. Interessante que no versículo 15, o autor diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é que a palavra do Senhor está dizendo? Está dizendo que a insensatez, a imaturidade, é algo inerente à vida da criança e do adolescente. E que cabe a nós, pais e mães, fazer o quê? Ensinar. E eu sou professora também. E ensino requer o quê? Dedicação, né? Então, nós devemos nos dedicar, né, a instruir os nossos filhos quando eles são jovens, quando eles são crianças, quando eles são adolescentes, porque essa fase é a fase comum da imaturidade. E a criança, ela aprende, é interessante, eu aprendo isso com o Antônio todo dia. Se a gente disser ao nosso filho, faça isso, faça assim, e a gente fizer diferente, ele não vai fazer como a gente diz, ele vai fazer como a gente faz, né? Por isso que a Bíblia diz, ensina no caminho. E eu tenho aprendido com o Antônio que a melhor forma de educação é efetivamente o exemplo. O exemplo, né? A gente ensina com o exemplo. Por isso que a palavra diz que a gente deve ensinar no caminho. E meditando nessa palavra, quais são os preceitos? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Quais são os preceitos que essa primeira parte de Provérbios nos ensina a ensinar, né? Nos exorta a ensinar aos nossos filhos? Primeiro ele diz assim, o salmista: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é o melhor do que o ouro e a prata. Qual é o primeiro ensino? Zelar pelo nosso nome, zelar pela nossa imagem, né? Imagem não do ponto de vista do que a gente veste, mas do ponto de vista daquilo que a gente é. Muitas pessoas se preocupam muito com o que vestem, mas se preocupam pouco com aquilo que elas são. Se preocupam pouco com o bom nome, né? Com ter um bom nome, com ter um bom caráter. E, na verdade, a Bíblia nos ensina para nós ensinarmos nossos filhos a zelar pelo bom nome. Segundo, ele diz aí, no 2, o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Segunda coisa que a gente deve indicar aos nossos filhos, a não fazer acepção de pessoas. Ensinar que as pessoas são todas iguais,
né? Sejam elas ricas, sejam elas pobres, a gente dá muito valor, muitas vezes, às pessoas que têm uma condição econômica muito grande e pouco valor às pessoas que têm pouca condição econômica. E a Bíblia não nos chama para isso. A Bíblia nos chama para que nós ensinemos aos nossos filhos que as pessoas são o quê? Iguais. E que elas valem não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são, né? E a gente deve fomentar esse ensino entre os nossos filhos. Depois, a Bíblia nos ensina nesse capítulo de Provérbios que nós devemos ensinar aos nossos filhos a fugir do mal. A fugir do mal. Existe uma tendência na sociedade a incentivar as pessoas para o pecado, para as coisas que são ilícitas. E a gente, na verdade, tem que ensinar os nossos filhos a fugir do mal. Depois, nessa palavra também, Provérbios 22, depois os irmãos meditam, a gente tem que ensinar os nossos filhos a humildade. O que é humildade? Não tem nada a ver com o que a gente veste. Tem a ver em como a gente enxerga o outro. Ser humilde é você entender que aquela outra pessoa, ela é mais do que você, ela é igual a você, ela é superior a você. Então, humildade, que é uma coisa que tem sido pouco ensinada às crianças. Depois, a gente tem que ensinar nossos filhos a ser zelosos com relação aos frutos do trabalho. Temos que ensinar a ser justos, temos que ensinar a ser generosos, temos que ensinar a se afastar dos escarnecedores, temos que ensinar a ser puro de coração e gracioso no falar. Temos que ensinar os nossos filhos a buscar o conhecimento do Senhor. Temos que ensinar os nossos filhos a afastar-se da preguiça, né? A afastar-se da preguiça, isso é importante. E temos que ensinar os nossos filhos a ser cuidadosos com as emoções. Eu estava meditando nessa palavra de Provérbios e ela dá uma instrução clara para os pais, né? Principalmente para mim foi uma instrução claríssima. Para mim, que crio o Antônio sozinha, né? Efetivamente, o que é que eu tenho que ensinar a Antônio do ponto de vista de valor e o que é que eu tenho que ensinar a Antônio do ponto de vista de prática de vida, né? Então, qual é o segredo, pastor André? O segredo é formar um cordão de 3 dobras com o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele vai nos formando e nos ensinando. E eu agradeço a oportunidade de estar na minha casa falando de uma coisa que é tão importante para mim, pela qual eu lutei tanto, que é família. Agradeço demais a oportunidade e que Deus continue abençoando todas as famílias dessa igreja.